Continuando o curso de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia segundo os princípios por ela ensinados e exemplificados, vamos continuar o capítulo 3. O capítulo 3 trata das regras que são de importância suprema na interpretação da Bíblia. E já vimos a seção 3.1, que trata da interpretação literal, que é a regra de ouro para a interpretação. A maior de todas, a regra máxima é interpretar a Bíblia literalmente. Agora vamos para a regra 3.2. Isso é tirado de um artigo do pastor David Cloud. A regra 2 é: a interpretação deve sempre se harmonizar com o contexto. Nada é mais importante do que isso, logo depois da regra da interpretação literal. Então, primeiro, interpretação deve ser literal, segundo, literal, terceira, literal. E quarta, essa regra diz que a interpretação literal, para ser literal, normal e óbvia, deve se harmonizar com o contexto. Então, essa regra é a seguinte: se a interpretação literal óbvia de um versículo, aparentemente, à primeira vista, apresentar alguns problemas honestos, então, primeiramente, tome a Bíblia que seja a tradução mais fiel dos textos receptos, que em português são a ACF 2011 e a LTT 2015, a Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. Ou em inglês, tome a King James 1611. Então leia devagar, estudando alguns poucos versículos acima e alguns poucos versículos abaixo da passagem que aparentemente tem alguma dificuldade. Em 95% dos casos, isso já vai resolver tudo. Leia analisando cada palavra, se precisar, olhe no dicionário. Pense bem, medite no significado literal de cada palavra, prestando máxima atenção, tanto do versículo que aparentemente tem alguma dificuldade, como os versículos um pouco acima e um pouco abaixo. E você valorize somente a palavra de Deus, não a tradição da sua denominação, não os comentaristas de séculos passados, pior ainda os comentaristas do presente século, mas valorize acima de tudo, infinitamente acima de tudo, a própria palavra de Deus. Somente se isso não for suficiente, nos raríssimos casos em que ler 2 versículos acima, 2 abaixo, não esclarecer a dúvida, então leia o contexto um pouco maior, 10 versículos acima e 10 abaixo. Leia 3 vezes, medite bem. Se não resolver, leia todo o capítulo 3 vezes, prestando máxima atenção. Se não resolver, em casos extremamente raros, veja o contexto de todo o livro, e em casos raríssimos, talvez poucas dezenas de casos, veja o contexto de toda a Bíblia, porque o contexto de toda a Bíblia, ou de todo o livro, ou de todo o capítulo, ou de alguns versos acima e os versos abaixo, vão interpretar aquela passagem com aparente dificuldade. Uma coisa boa é você, quando fizer a disciplina síntese bíblica, ou síntese da Bíblia, você quase que memorizar, para cada livro da Bíblia, qual é o assunto principal dele, qual é o objetivo dele, qual é o contexto histórico e bíblico, qual é o versículo-chave daquele livro, quais são as palavras-chave. Vamos ver alguns exemplos. A gente aprende muitas vezes mais através dos exemplos. Eu dei o conceito dessa regra, que é esclarecer as dúvidas olhando o contexto. Vamos ver alguns exemplos que nós vamos aterrissar em solo firme. Exemplo 1. 2 Timóteo 2,16, na LTT, está escrito assim: mas dos profanos falatórios sem sentido, fica tu longe,
porque, resultando para maior impiedade, crescerão. Então, pode aparecer uma dúvida em algumas pessoas. O que significa profano falatório sem sentido? Então, alguma pessoa pode, por alguns segundos, ficar tentado a pensar: será que a Bíblia está dizendo aqui para eu não prestar atenção aos que os insanos, os loucos, internos nas instituições de doenças mentais dizem? Outra pessoa dizendo: não, isso aqui pode estar se referindo às blasfêmias, que a gente não deve prestar atenção somente nas blasfêmias daquelas pessoas que blasfemam todos os dias de sua vida. Mas isso não é interpretação dentro do contexto. Essa que somente é doido, a gente não deve prestar atenção a doido, nem a blasfemador extremo, isso não está dentro do contexto. E nenhum dicionário, ou de português, ou de grego, ou de hebraico, vai lhe ajudar. O que vai ajudar é você ver o contexto. Já dei vários exemplos. O exemplo mais clássico é quando a pessoa diz: essa cadeira é de ferro. O dia significa que ela é constituída de ferro. Quando você diz é filho de José, o dia significa outra coisa, que é descendente de. Quando você diz essa cadeira é de João, o dia significa é propriedade de João. Então a mesma palavra em português pode ter, de acordo com o uso e o contexto, algumas dezenas de sentidos diferentes, mas tão simples. Uma criança de 8 anos já está entendendo. Um rapaz de 12 anos é doutor nisso, não se engana. O contexto é que diz o significado das palavras. Se você diz, é um exemplo muito banal, mas se você diz: eu comi uma manga e estava gostosa, você não vai pensar que é manga de camisa. Se você diz: olha, antigamente se usava candeeiro e tinha que ter cuidado para não tocar na manga, senão queimava o dedo. Ah, essa manga é aquele vidro no candeeiro. Então o contexto, imediatamente, com a fração de segundo, todo mundo entende. Então o contexto é importante, e o contexto, você estudar gramática e dicionário não vai lhe ajudar não, é você observar o contexto. Outro exemplo, que eu já dei também: se alguém diz, a minha esposa e minha mãe compraram um pó muito bom, você imediatamente entende que aquilo é pó compacto. A palavra pó se refere a pó compacto. Se você ouve um traficante passar na rua e diz: olha, chegou um pó muito bom da Colômbia, não sei de onde, você entende que aquilo é cocaína. No mesmo segundo, sem nem ter nenhuma dúvida. Então, nós observando o contexto, nós vamos, e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos entender todas essas passagens problemáticas. Quem quer ser sincero e busca Deus, o Espírito Santo vai lhe ensinar. É só estudar um pouco, tem que ter um pouquinho de trabalho. Ler um pouquinho na frente, para trás, acima, e ler um pouquinho abaixo. Viu? Então, o que é que quer dizer profano falatório sem sentido aqui em 2 Timóteo 2,16? Olha, só é ler um pouco mais. Viu? Se você ler um pouco mais, a passagem toda, versículo 16, diz: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17, e a palavra deles roerá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, qualquer crente cuidadoso que for examinando esse contexto mais próximo, vai ver que é doutrinas que se desviam da verdade e da Bíblia. Doutrinas que produzem maior impiedade. Vou reler aqui. Olha, a primeira parte do versículo 16 diz: evita os falatórios profanos. Lê o restante do versículo, não para aí. O restante do versículo diz: produzirão maior impiedade. O falatório de doido, pronunciando palavras incompreensíveis, não vai produzir maior impiedade no mundo, na igreja e no lar. Então, a Bíblia mesmo se explica.
Falatório profano não é falar palavrão, o mundo descrente. É quem dentro da igreja, o falso pastor, o lobo, o devorador, o mercenário, que ensina doutrina contrária à Bíblia e produz maior impiedade. E a Bíblia diz que a consequência é que isso roerá como gangrena. Você já viu gangrena? Eu já fui no hospital, na ala de doenças infecciosas. E até o mau cheiro, eu quase tive ânsias de vômito. A carne começa a apodrecer, fica preta, exala mau cheiro. Se não for amputado aquele membro rapidamente, a pessoa certamente morrerá. É carne morta ainda ligada a seu corpo. E diz que esse falatório profano, no versículo 18, diz que Himeneu e Fileto, que tinham esse falatório profano ou de doutrina diabólica, falsa, errada, enganadora, eles tinham se desviado da verdade. E a consequência é que perverteram a fé de alguns. Então, o contexto explica tudo. Esse falatório profano não é fala de doido, nem é fala de um blasfemador lá num programa de obscenidade. Isso não vai ofender a igreja. O que vai ofender a igreja é um falso pastor, um falso mestre, um falso professor de seminário ensinando heresias. Isso é que é o falatório profano que devemos evitar. Também produz maior impiedade. Impiedade é particularmente a carnalidade religiosa. Quando a gente fala em carnalidade, só pensa que é adultério, bestialidade, homossexualismo, incesto. Mas a pior carnalidade é a carnalidade religiosa, que leva a pessoa a fazer jejuns muitos dias, ficar magrinho como um palito, todo mundo dizer que homem santo, veja, jejua tantos anos, tantos dias. Vi aqui perto de onde eu moro, tem uma escadaria de uma igreja católica, onde anualmente há pessoas que sobem a escadaria para pagar a promessa com os joelhos nus. Vão com uma bermuda curta e sobem aquelas dezenas de degraus de joelho, às vezes chegam lá em cima já deixando rastro de sangue. Isso é carnalidade religiosa. E há entre os crentes, os que se dizem evangélicos, há muita carnalidade religiosa. A carne é muito religiosa. Já vi em Petrolina, numa procissão lá, parecia uma procissão do fogaréu, homens, adultos, se cortando a si mesmo, se fustigando. Alguns que eu vi tinha uma roda afiada de aço, alguma coisa afiada, e tinha um barbante, e batiam assim nas costas, e o sangue escorria. Isso é carnalidade religiosa. Pensar que flagelando o corpo, fazendo certas coisas, jejum, oração por várias horas, varando a noite, penso que com isso são superiores. E a Bíblia diz que quando a pessoa jejuar, ninguém deve saber. Talvez a esposa não estando em casa não saiba, a esposa estando é a única que vai saber. Mas não diga na igreja. Se jejuar, não diga a ninguém, senão você perderá seu galardão. Se der uma esmola com a mão direita, a esquerda não sabe. Se for canhoto, der com a esquerda, a direita não deve saber. Deus quer que as coisas sejam feitas em secreto, em segredo, para não agradar a nossa carne. Vou dar outro exemplo, onde o contexto explica tudo. Tito 3,9 é um verso talvez parecido, diz, mas não entres em questões loucas. O que é que quer dizer? Não entre em questões loucas. Algumas pessoas dizem, não entre não vá discutir com doido. Quem discute com doido é pior do que doido. Nós já vimos que não é isso. Viu? Mas outros dizem, e eu até já caí nessa armadilha no início da minha vida cristã, porque me ensinaram, eu não examinei bem, e comprei aquele erro. Alguns dizem, nunca responda nenhuma pergunta.
Você vai evangelizar e a pessoa pergunta uma coisa, não responda, né? Para não se desviar do caminho principal. Talvez, como uma regra geral, faça algum sentido, né? Se eu vou daqui de João Pessoa para Campina Grande, eu não posso passar, olha que árvore florida naquela montanha, e desviar para ali. Depois, quando chega na montanha e fotografar aquela árvore, diz, olha que outra coisa linda, uma cachoeira linda ali a 10 quilômetros, eu vou para lá. Daqui a pouco vou para outro canto e nunca chego onde eu queria chegar. Então, se você for evangelizar e a pessoa começar a usar muitas desculpas, talvez o Espírito Santo lhe dirija, lhe oriente. Você dizer, meu amigo, eu vou responder isso depois, mas deixe-me primeiro apresentar a coisa principal. É como você precisa ser salvo, Deus quer que você creia e seja salvo, e eu vou lhe mostrar pela Bíblia o que é necessário você fazer. Depois eu respondo essas outras questões. Aí vê quando a pessoa é salva, e você vai responder as 35 questões que ele fez, ele vai dizer, não precisa mais não. Isso era secundário, eu estava usando isso como cortina de fumaça, e agora perdeu a importância. Eu ia perguntar, por que não pode dançar, por que não pode jogar na loteria, por que não pode fazer isso? E agora que eu estou salvo, isso perdeu a importância. Então, muitas vezes faz sentido isso. Mas às vezes a pergunta é sincera. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu fui evangelizado 26 sábados. Como eu fui duro, não conheço uma pessoa, um pecador mais ímpio, mais degradado do que eu fui. Duro, revoltado, coração de pedra. Um homem miserável. E aquele missionário Charles Smith, 26 vezes me recebeu na casa dele, quase algumas horas, quase a tarde toda do sábado. E foi mostrando na Bíblia. Eu tinha comprado um caderno para ler a Bíblia e procurar achar erros na Bíblia, e só achei erros em mim. Mas ia com aquelas perguntas mais clássicas dos loucos ateus. Com quem Caim casou? Perguntas tolas dessa maneira, que eram tentando escapar da mão de Deus, do chamado do Espírito Santo. E aquele homem foi sábio. Ele respondeu às perguntas, mas ele respondeu de uma maneira invulgar. Ele via que eu estava com o espírito belicoso, de briga, e ele dizia, ele, me faz um favor, lê em voz alta para mim esse versículo. E aquilo me quebrava por dentro. Eu podia não demonstrar, mas aquele rochedo, mais duro do que a pedra da Gávea, começou a rachar lá de dentro. Eu não dava o braço a torcer, mas aquilo foi tocando em mim. Porque eu sabia que era a palavra de Deus que eu estava segurando na mão. Minhas mãos ficavam trêmulas. E eu sabia, mesmo tendo vindo do catolicismo, passado pelo ateísmo, feito umas visitas no espiritismo, no candomblé, me arrastado no mar do pecado, da lama do pecado, mas Deus me dava um respeito pela Bíblia. Então, quando ele viu que eu estava pronto, ele fez o convite, você está arrependido do seu pecado? Você quer receber Cristo como seu Senhor, dono e controlador, o seu Salvador pessoal? E aceitei Cristo ali na sala de copa, entre a sala de copa e a cozinha daquele meu amado amigo. Então, isso não quer dizer, nunca responda, em hipótese nenhuma, responda a pergunta de ninguém. Isso eu falei agora do ponto de vista prático. Mas, se a gente for olhar na Bíblia, embora hajam casos como Nicodemos, que foi com arrudeus, e Cristo foi logo diretamente no que interessava, Nicodemos começou elogiando, mas arrudeando, e dizendo, Senhor, homem nenhum pode fazer essas coisas se não for de Deus. Jesus nem prestou atenção e disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, nem podia ver o reino de Deus, nem podia entrar. E não respondeu a pergunta de Nicodemos, porque tinha uma coisa muito mais importante, e que Nicodemos amou muito mais aquela pergunta, aquela resposta,
do que o que ele estava esperando. Outras vezes as perguntas são insinceras, feitas somente para escárnio, para zombaria, para contenda sem fim, para levar as pessoas ao redor a zombar talvez nesse caso não se deva responder. Ou então deve-se dar uma resposta forte que desmascara a pessoa. Em Mateus 22:17 foi perguntado a Cristo: é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Versículo 21, Cristo diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então tem ocasião de responder com amor, tem ocasião de responder repreendendo e tem ocasião também de não dar resposta. Viu? Uma vez perguntaram a Jesus Cristo, em Mateus 21:23-27, diz: com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? O Cristo respondeu uma pergunta com outra pergunta muito mais forte, mais reveladora. E, versículo 27, ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Como os hipócritas não responderam à pergunta de Jesus para não serem desmascarados e por covardia, Jesus disse: já que vocês não me responderam, eu também não respondo a vocês. Então, visto essas exceções, na maioria dos casos, Jesus respondeu todas as perguntas. Jesus respondeu, aliás, na maioria dos casos respondeu todas as perguntas, eu devia ter dito, somente não respondeu umas poucas perguntas, quando era dos hipócritas e dos zombadores. Mas todas as perguntas sinceras, Jesus respondeu. Quando ele evangelizava, Jesus respondia as perguntas, quando notava que havia sinceridade da parte da pessoa. Portanto, a interpretação inicial, que diz, está dizendo que nunca devemos responder nenhuma pergunta, em hipótese nenhuma, evidentemente está errada, pelos exemplos da Bíblia e pela experiência prática. Novamente, aliás, qualquer crente cuidadoso que examinar o contexto mais próximo, para cima e para baixo do versículo, encontrará a resposta logo na segunda metade do mesmo versículo em pauta. Olha, eu vou repetir. Tito 3:9. Não entres em questões loucas. Porque o crítico da Bíblia, o mau interpretador, o distorcedor da Bíblia, parou no meio do versículo. O resto do versículo já explica, dá o contexto. Vou repetir, não entre em questões loucas, vírgula, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Esse debate eu poderia dizer brigas verbais, guerras verbais. Então, o que Paulo está escrevendo, aliás, são palavras de Deus usando a mão de Paulo para escrever. Cada palavra da Bíblia é palavra de Deus. Usou o vocabulário dos homens, mas é originalmente, desde o início, desde o primeiro segundo, desde a primeira gota, desde o primeiro pixel do pergaminho onde foi escrito, é palavra 100% de Deus, somente de Deus, embora usando o vocabulário e o estilo da pessoa que ele usou como uma amanuense. Os escritores da Bíblia são só os escritores, mas o autor de cada palavra, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, o autor é somente Deus, totalmente Deus, somente Deus. Cada palavra é plena, verbalmente inspirada. Então, voltando aqui, o contexto esclarece que o que Paulo está escrevendo inspirado, assoprado, a palavra de Deus colocada na mente dele e escrita com a mão, Deus protegendo para não errar. Deus está dizendo para a gente não ficar discutindo de genealogia. Quem vê essa genealogia aqui em número, está assim, aqui em 1 Reis está assim. E
e perder tempo discutindo coisas que muitas vezes são insignificantes, e levando a brigas, a contendas e a guerras acerca da lei. Então é isso que o contexto elucida, explica, que não se deve brigar por perguntas insinceras e que visam começar uma interminável disputa de palavras. São perguntas que não visam sensatamente buscar e chegar à verdade e depois abraçá-la, mas ao contrário, somente visam debater por debater. Então ele deve fugir dessas coisas. Um último exemplo, nessa parte, essa são 3.2. Exemplo 3. Eu acho que pelo menos 90% dos erros mais básicos de todas as seitas, heresias, seriam muito fáceis e rapidamente eliminados, até mesmo por um rapazinho inteligente, sensato, ou até mesmo por um recém-convertido, se para cada erro doutrinário que a seita quisesse enganar aquela pessoa com aquele erro, ele pedisse 20 minutos para ler em voz alta várias vezes, desde 10 versículos acima até 10 versículos abaixo. Por exemplo, conheci um homem na cidade de Campina Grande, que era recém-convertido, não conhecia quase nada ainda da Bíblia, fazia pouco tempo que ele tinha sido salvo, vinha de uma família católica não lê a Bíblia, e tinha passado também, como eu, pelo espiritismo, por materialismo, por ateísmo, e com pouco tempo de salvação, veio um senhor Pedro, que não tinha igreja. Cada dia da semana ele ia para uma igreja de doutrina completamente diferente. Ele disse na segunda-feira ia para uma igreja batista, na terça ia para uma igreja presbiteriana, na quarta ia para uma pentecostal, na quinta ia para uma Deus é Amor, e depois ia na Adventista do Sétimo Dia, e não era membro de nenhuma, não contribuía financeira com nenhuma, mas ele não gostava de ficar em casa, e todas as noites ia para uma igreja de doutrina completamente diferente, às vezes diametralmente diferente. Mas ele era pentecostal, uma coisa que em todas essas igrejas que ele ia tinha algum matiz pentecostal. Então chegou a esse recém-convertido e levou 1 hora tentando convencer que ele tinha que falar umas línguas lá esquisitas. E aquele jovem senhor, somente com a ajuda de Deus, que ele nunca tinha ouvido falar daquilo, ele ouviu, com toda gentileza, educação. Depois disse: senhor Pedro, me empreste sua Bíblia, que eu estou sem a minha aqui. Deixa eu ler aqui em voz alta, todo o Atos capítulo 2. Depois ele perguntou: irmão Pedro, o milagre foi no falar, não foi no ouvir. Tá certo? O senhor Pedro disse: tá certo. Não é que as pessoas falaram em hebraico, aramaico, e um entendeu num idioma ou no outro, não. O que ocorreu é que, daqueles 120 discípulos no dia de Pentecostes, alguns falaram numa língua, outros falaram no outro, num total de 16 línguas. Então, o rapaz, aquele jovem senhor, disse: o versículo 6 não diz cada um o ouvia falar na sua própria língua. O versículo 8 não diz como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Ora, senhor Pedro, disse aquele homem, porventura tais versos não implicam que cada um desses 15 ou 16 idiomas falados pelos discípulos era o idioma de nascimento de pelo menos alguns dos presentes? Seu Pedro embranqueceu, empalideceu. E o rapaz continuou. Isso não implica que a pessoa que ouvia podia traduzir as palavras para os que desconhecessem o idioma do seu nascimento? Isso é, se ela houvesse uma pessoa da Pérsia e ouvisse um dos discípulos falar no idioma da Pérsia, aquela pessoa tinha capacidade de traduzir do idioma dos persas
para o idioma dos egípcios se ele conhecesse os dois idiomas. E o rapaz diz, olha, pelo que eu ouço dizer, na sua igreja é muito diferente. Por favor, como é que o senhor pode explicar essa diferença entre a prática das igrejas pentecostais de hoje e o que encontro aqui em Atos 2? Se o senhor me mostrar uma igreja pentecostal onde o padrão de língua sempre seja como em Atos 2, eu gostaria de saber o que devo fazer, se for da vontade de Deus, para eu que também receba esse dom. Mas se o senhor não me puder mostrar essa igreja, bem, o senhor me desculpe, mas eu estou achando isso muito estranho e precisarei pensar e estudar muito sobre o assunto, usando somente a Bíblia. Então, esse foi um exemplo onde o contexto, até para uma pessoa de poucos meses de salvação, resolveu tudo. Contexto, contexto e contexto. Essa é a maior e suprema regra dentro da interpretação literal óbvia da Bíblia. Como exercício para a semana, eu deixo o seguinte. Use o contexto de toda a Bíblia agora. Não é só um capítulo, não é só um livro da Bíblia, mas use o contexto de toda a Bíblia para provar que João 14, 28 não ensina que o Filho é de natureza inferior ao Pai e que, portanto, não é Deus, como os testemunhos de Jeová ensinam. Faça esse exercício. Procure versos que ensinem que o Filho é igual ao Pai. O Filho é igual a Deus. Procure versos que ensinem que o Filho e o Pai são um só, são uma unicidade, são um só Deus. Talvez alguns primeiros versos para você examinar são João 10, versículo 30, 5, versículo 18, Filipenses 2, 6, 1 João 5, 7, no verdadeiro texto da Bíblia, que é o Textus Receptus, e ache outros versículos. E explique. Este é o exercício para essa semana. Então, Deus lhe abençoe, meu aluno, e lembre sempre, em primeiro lugar, interpretação literal, normal e óbvia, mas respeitando o contexto. Deus lhe abençoe.